Pessoal, antes de mais nada, queria pedir desculpas pela minha ausência aqui de mais ou menos um mês. Eu expliquei lá no Instagram, vou até deixar o nome da minha conta aqui para vocês me seguirem, por que eu fiquei ausente esse tempo todo. Eu tive alguns problemas técnicos, enfim. Mas agora, nesse período de quarentena, é um período interessante porque não tem mais lançamento, então a gente pode deixar o conteúdo do canal mais livre, assim como todos os youtubers de cinema e de cultura pop, de um modo geral, estão fazendo, não sou o único, né? Então vamos começar aqui. Tem muitos lançamentos que eu não comentei. Tem o Homem Invisível, tem o Dois Irmãos, tem o filme do Terrence Malick, A Hidden Life. Vários desses filmes têm texto lá no Letterboxd. Como sempre, eu vou deixar o link na descrição, caso alguém se interesse, tá? A primeira coisa a ser dita sobre O Poço, que é um filme espanhol que está disponível na Netflix, dirigido por um estreante chamado Gardel Gastelo Urrutia, que é um filme ultra óbvio e que tem, na minha opinião, consciência disso. Eu não queria nem dar sinopse, porque primeiro todo mundo meio que já está falando do filme, segundo porque é um daqueles que se passam num lugar fechado, ou fechado, e em que você vai descobrindo os mecanismos da trama aos poucos. A cada 5 minutos alguma informação muito importante é fornecida e a gente vai devagarinho entendendo a lógica daquela história. A gente acompanha um personagem principal, que é um cara que acorda dentro de uma prisão vertical, em que existe uma plataforma que vai descendo de andar em andar, são vários e vários andares, descendo trazendo comida. Ela começa com muita comida lá no topo e óbvio que quando chega lá embaixo, já que tem vários presos em cada uma dessas celas, quando chegar lá embaixo não vai ter mais nada. O personagem começa mais ou menos no nível 48, se não me engano, e à medida que passam meses os níveis são trocados e a pessoa que estava no andar 6 uma hora pode ir para o andar 40, ou andar 50, ou andar 100 e pouco, e por aí vai. Talvez eu tenha até entregue demais, mas enfim, o próprio filme entrega demais, eu acho, bem cedo. Com 10 minutos de filme, a gente já sacou a mensagem, a gente já sacou do que o filme está falando, a gente já sacou qual é a crítica, então a gente poderia até fechar e aí o debate já estaria aí. É um daqueles filmes de premissa, é uma ideia muito simples, uma ideia muito básica, que pega muita coisa emprestada do Kubo, que é um filme dos anos 90, também de horror sci-fi, que se passa num lugar, um mecanismo misterioso do qual a gente tem pouca ideia do mundo exterior, mas que devagarinho os personagens vão tentando decifrar e tentando passar por aquele labirinto ali. Claro, Kubo era um filme muito mais simples de um ponto de vista de tema. A gente basicamente tinha personagens tentando descobrir uma forma de sair dali e de escapar das armadilhas. Aqui também tem essa ideia de personagens tentando escapar de um mecanismo, mas tudo isso envolto nessa ideia de fazer um comentário universal em relação ao capitalismo, em relação às dinâmicas de poder que existem no mundo até hoje, e que nesse momento especial do coronavírus, em momento de quarentena, momento de racionamento de comida, né, principalmente, então acaba que O Poço ecoa muitos temas e ecoa muitas discussões. O filme, claro, acaba pegando carona nesse momento em que o mundo, pelo menos de um ponto de vista artístico, está bem voltado para discutir a questão da desigualdade social. 2019, particularmente, foi um ano que foi um ápice disso, né? Os principais filmes do ano falaram sobre desigualdade social. Se você for pensar, Parasita, Nós, Bacurau, Os Miseráveis, o próprio Coringa não deixa de ser. Só que O Poço leva isso para uma espécie de extremo, né? Ele é completamente literal. E mesmo com essa ideia engenhosa da plataforma que vai descendo e do tempo de ficar ali, a comida que não pode deixar no... Enfim, não vou ficar contando os detalhes do filme. Mesmo com o bocado de elementos interessantes dessa mitologia, o filme não teria absolutamente nada de novo tematicamente para trazer para a mesa, nem um enquadramento novo. Não fosse uma coisa muito interessante que está no filme, que eu não vou dizer que isenta ele, não isenta completamente, mas salva o filme de um bocado de tolices que ele cai ao longo do caminho. Qual é essa ideia, então, na minha opinião? É a ideia da mobilidade dessa verticalização, dessa lógica vertical. Se você for pegar o Parasita e o Nós, você vai ver que são filmes que se tratam dessa lógica de cima e embaixo, essa lógica vertical, dos que moram em cima, os que são os privilegiados e os marginalizados que moram ali embaixo, que tentam ascender, etc e tal. Os dois lidam com essa coisa da ascensão, mas são situações cenográficas muito mais expansivas e com muito mais trama e que, portanto, não permitem você brincar com essa questão da mobilidade. O Poço, por ser infinitamente inferior a esses dois e infinitamente mais simples também na premissa, ele permite essa ideia da inversão. E essa tensão no Poço de você acordar no andar mais baixo, de você acordar no sexto, de você acordar no 50º, ela é muito criativa, ela é usada de uma maneira bem interessante. Eu não gosto muito da direção,
porque eu acho que em vários casos ela acaba entregando o suspense, ela acaba funcionando mais como ironia dramática do que como surpresa. A surpresa seria, por exemplo, você junto com o personagem acordar ali e através dos olhos dele descobrir que você está no andar 133. Ironia dramática é quando o espectador, antes do personagem, saca que a gente está ali no 133, que o personagem está nesse andar. Então quando ele acorda e descobre que está lá e faz uma cara de pavor, a gente já não tem o mesmo impacto porque a gente já sabia que ele estava nesse andar, né? Então a direção tem vários excessos, eu ainda vou falar um pouquinho disso. Mas pra mim é muito curiosa essa forma como o filme trabalha isso dos níveis, porque realmente traz muitos assuntos para se discutir, não só externamente, não só exteriores ao filme, mas assuntos que estão ali mesmo empregados na lógica vertical. Desafio alguém que assistiu ao filme a não se colocar minimamente no lugar de alguém ali que estava no andar 110, 115, 150, 200 e pensar assim, nossa, o que é que eu faria se eu passasse um mês praticamente sem comer e depois aparecesse ali no andar 6, 7, 10, até 30 ainda tá bom e tivesse aquela fartura toda ali pra mim, né? Quem eu seria nessa situação, quem as pessoas ao meu redor seriam. Ainda que ele não tenha no coração, no núcleo, né, no epicentro, vá lá, um discurso muito original, a ideia de você parar e pensar que todo mundo meio que vive no mesmo barco, é meio que o lema do filme, né? Estamos todo mundo no mesmo barco. Acabou funcionando muito bem nesse período de coronavírus, né? Em que a doença ela é democrática e, claro, que o pessoal nunca ia imaginar isso, né? Mas, enfim, vida imita a arte imita a vida. Todo mundo está no mesmo nível, no final das contas. Todo mundo amanhã pode estar no 5, amanhã pode estar no 80, amanhã pode estar no 150, porque no final das contas todos somos seres humanos. Então, essa maneira de o filme levar os personagens para extremos primais, né, e lidar com todo mundo como se realmente vivêssemos todos no mesmo poço, vivêssemos todos o que vivemos, né, no mesmo sistema, é uma coisa bacana de se fazer e eu acho que o diretor traduz isso muito bem nesse cenário e lida muito bem com esses espaços e com esse espaço de modo geral. Falando em óbvio, pode parecer meio óbvio que o Poço seria melhor se fosse mais bem dirigido, né? É claro que é óbvio, mas seria. É um filme que no texto, no roteiro, lida bem com as possibilidades que esse espaço fornece, com a mitologia desse mundo aí que ele criou de maneira bem minimalista e ao mesmo tempo bem criativa, mas a direção nem sempre ajuda. É um filme que o que deixa ele, às vezes, um pouco mais distante é a hiperestilização de algumas cenas. Então, por exemplo, toda vez que o filme vai ser um pouco mais grotesco, mais pesado, mais gráfico, mais extremo, ele apela para essa câmera tremida, para o desfoque, para a luz vermelha, para essa violência do som, que é muito mais uma violência daquele barulho nojento de corpos e de faca e de coisa, do que propriamente pelo que ele está mostrando. Então acaba que ele é um filme grotesco, é um filme forte, é um filme violento, mas que não se abre plenamente para as possibilidades da violência. Não tem nada no Poço que você, espectador de um terror usual na Netflix, não já tenha visto. Não é um filme... pode até ser que no geral ele seja mais impactante, mais chocante por conta da natureza do tema, mas de um ponto de vista visceral ele não vai muito longe, não. Eu não acho que seja um problema ele não ir fundo na violência nem no gore. Eu acho que é um problema ele lidar com coisas como a passagem de tempo de maneira até tão acovardada. Em momento nenhum a gente sente a passagem de tempo de um mês, justamente porque o filme coloca a gente nesse lugar confortável de ver o personagem bater no chão a cabeça, ficar imaginando coisa, que é um recurso meio piegas, meio brega também. Ainda que ele mantenha uma certa coerência nisso da imaginação, que é um detalhe interessante, quem viu o filme sabe do que eu estou falando, o personagem a partir de um certo ponto começa a ver o tempo inteiro um fantasma de um passado recente dele, e é óbvio que tudo que esse personagem diz a ele são coisas que ele diria pra ele mesmo. Esse outro personagem, na vida real, nunca diria a ele essas coisas. Essa sabedoria vem dele mesmo, vem da consciência que ainda lhe resta. E embora isso seja uma ideia interessante, o filme usa como um recurso repetitivo. Constantemente ele faz isso. A trilha sonora entra com um martelinho, com um agogozinho, uns sininhos chatos para ajudar nessa passagem de tempo. A própria maneira como a plataforma, né, faz aquele barulho pé, né? Às vezes o filme usa sequencialmente com jump cuts assim, para acelerar a cena. Então é um filme que, ainda que proponha um debate interessante, ele não tira o espectador do lugar confortável dele, não. E no finalzinho o filme acabou se tornando bem esquemático, porque ele me lembrou
é como se já não estivesse lembrando até ali, né? O Expresso do Amanhã, que também é do Bong Joon-ho, de Parasita. Nessa ideia enfim, eu vou ter que dar um mini spoilerzinho. Do personagem principal se sacrificar em prol de uma mensagem ali, enfim, do personagem não ser ali quem chega no ápice final e de uma inocência acabar ascendendo e dessa mensagem de otimismo que surge num todo super pessimista e super grotesco e nihilista e tal. Mas acaba se tornando uma dessas situações em que o filme ganha e ganha poder conforme o mundo também participa da discussão, né? Ou seja, arte, vida, arte começam a se influenciar mutuamente e o cinema é fundamental para isso também. Por essas e outras, a minha nota para O Poço vai ser um 7. É isso, eu estou feliz de estar de volta. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Se não gostou, deixe seu dislike. Se inscreva no canal, né, e ative o sininho para receber notificações sempre que eu postar vídeos novos. Comente o que você achou do Poço. Sugira aí vídeos de temas variados para eu comentar, já que agora o canal está mais livre. De novo, vou deixar a conta do Letterboxd aqui embaixo para você ir atrás, caso você se interesse pelas minhas outras reviews, pequenas e grandes. Boa quarentena para todos, um abraço e até mais.